Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Depois dessa sequência de vinhetas, já que o Grande Prêmio é a emissora oficial de Fórmula E, o WEC, IMSA Sports Car, entre outras várias categorias, estamos aqui para mais uma edição do nosso Paddock Sprint, o nosso programa semanal para tratar dos temas mais quentes do esporte a motor. A gente vem falar sobre Fórmula 1 hoje mais uma vez, sobre Red Bull, sobre Ferrari, um pouquinho também de Fórmula E, que vai ter uma estreia muito aguardada, inclusive, no próximo fim de semana. Meu nome é João Pedro Nascimento, eu estou aqui mais uma semana para apresentar esse Paddock Sprint para vocês, para a gente debater sobre alguns assuntos que rodeiam a Fórmula 1. E no programa de hoje a gente vai falar sobre algo que não surgiu, na verdade, em 2024, mas que já vem se arrastando principalmente depois de 2023, que é a situação contratual e o futuro de Sérgio Pérez na categoria. O mexicano iniciou a temporada 2024 bem melhor, no nível muito superior ao que demonstrou em 2023, um ano marcado por muitos erros, uma disparidade enorme para o companheiro Max Verstappen, dificuldades básicas de alcançar o Q3 com o melhor carro do grid na classificação, e aí sempre tendo que buscar corridas de recuperação e várias dessas oportunidades se envolvendo em acidentes. 2024 vem trazendo um Sérgio Pérez melhor, um piloto mais consistente, que se aproxima do Verstappen, principalmente em ritmo de classificação, agora no Japão, que já conseguiu 3 segundos lugares nessa temporada, justamente nas 3 corridas que o Verstappen também venceu. Então, um piloto que faz aquilo que se espera de um segundo carro, somando pontos, conquistando segundos lugares, porque todos nós sabemos que o cara da Red Bull, e não só da Red Bull, mas de toda a Fórmula 1 nesse momento, é sim Max Verstappen, que carrega ali uma aura imbatível nesse momento. Então, o Pérez vai alcançando o que se espera dele, faz um 2024 muito melhor do que 2023, pelo menos nesse início, e é para isso que eu estou aqui agora com Gabriel Carvalho, que vai fazer os nossos comentários de hoje do Paddock Sprint para falar sobre essa situação do Pérez, falar sobre o futuro, sobre as opções que o Pérez tem na Fórmula 1, seja ficando na Red Bull ou deixando a equipe austríaca, analisando aí um pouco sobre o que pode ser feito com o futuro do mexicano na Fórmula 1. Então, Gabo, primeiramente, boa tarde e o que dizer desse início de temporada do Pérez? Como que você enxerga essas 4 primeiras corridas e por que o Pérez trouxe um rendimento tão melhor em 2024 do que no ano passado? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos espectadores, o JP também, nossa apresentadora, a Carol na produção. Esse ano do Pérez é muito curioso, né? Até porque eu acho que talvez o RB20 seja um carro que comporte melhor as habilidades do Pérez, eu acho que ele se identifica melhor com o carro, é um carro que talvez explore, acho que talvez ele seja um carro tão dominante, até em comparação com o RB19, que é um carro que não deixa tantas falhas, tantos motivos para o Pérez falhar como ele estava falhando antes. Então acho que isso com certeza é um fator, eu acho, de ter um carro mais adaptado ao estilo de pilotagem dele, e ao tipo de acerto que ele pode desenhar para o carro, junto aos engenheiros e tudo mais. Mas acho que também tem uma questão de motivação que é muito diferente. E não digo de uma motivação de ameaça, porque acho que isso sempre existiu, né, na Red Bull. Eu acho que, para mim, não tem uma questão de um vai ou racha para o Pérez agora, porque eu imagino que sempre ele teve essa pressão, né, ao redor dele, de quem sabe não estar mais no lugar, porque a gente viu que a Red Bull é capaz nos últimos tempos. Né? A gente viu, por exemplo, que o Gasly foi um cara que não desempenhou e caiu em 12 corridas. O Albon caiu um pouco mais. Né? O Albon chegou a fazer uma temporada completa, mas justamente por não convencer, acabou não ficando. Mas eu acho que é uma postura do Pérez de entender que ele não tem tanta motivação assim para ser campeão mundial, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Eu acho que não é uma questão só de aceitar também que o Verstappen é muito melhor, mas eu imagino que entender que o objetivo dele é mais chegar em segundo lugar. Eu acho que ele tem uma briga que é muito diferente da briga do Verstappen. Então, eu imagino que é por isso que o Pérez tenha melhorado um pouco o desempenho. Não acho que é só uma questão de ameaça e etc. Até porque essa ameaça normalmente a Red Bull sempre tem. E o desempenho do Pérez no Japão
apesar dele ter terminado 12 segundos atrás do Verstappen, arrancou ali alguns elogios na Red Bull. Elogios de pessoas importantes. O Christian Horner falou que parecia que ele nem tinha filhos, falando ali especificamente das ultrapassagens que ele fez na 130R, uma curva de altíssima velocidade em cima dos dois carros da Mercedes. O Helmut Marko disse que o Sérgio Pérez está incrivelmente melhor em 2024 do que no ano passado. Mais uma vez, os dois deixaram claro que a vaga dele está em aberto. Os dois comentaram sobre a influência dessa indecisão da Red Bull na relação contratual para o ano que vem. Falaram sobre a relação que isso tem com a subida de desempenho do Pérez, mas elogiaram bastante o piloto. Ele chegou a ser ultrapassado pelo Lando Norris em um undercut durante o GP do Japão, perdeu ali a posição, recuperou na pista, conseguiu imprimir um ritmo interessante com o carro da Red Bull, né, próximo daquilo que se espera de que um segundo piloto da Red Bull faça, que é estar ali logo atrás do Verstappen. Então, mais um desempenho do Pérez em 2024 que o coloca numa situação de maior tranquilidade, de realmente assim, dentro da equipe, numa situação de maior conforto, fazendo aquilo que se espera dele. Então, Gabo, uma pergunta que eu queria te fazer. Mantendo essa regularidade, supondo que o Pérez não vença nenhuma corrida em 2024, mas mantendo essa regularidade de chegar em segundo e conseguir se classificar entre os primeiros colocados, você acredita numa renovação com a Red Bull para os próximos anos? Eu acho que pode vir para os próximos anos, acho que não, mas eu imagino que a Red Bull tenha em mente uma intenção de, quem sabe, renovar com o Pérez em acordos curtos, né? Até porque também o Pérez é um cara que ele está numa idade, que acho que ele chegou já a 34 anos, eu não acho que a Red Bull tem necessariamente um desejo de estender esse vínculo com o Pérez por muito mais tempo, né? Então eu imagino que as renovações, se a renovação aconteceu, acho que imagino que vai ser um negócio só de uma temporada mesmo e tal. Acho que não tem chance do Pérez ter um futuro a longo prazo na Red Bull, mas um futuro a curto prazo, de renovar contratos e tudo mais. Eu acho que sim, eu acho que eu vejo um cenário, por exemplo, que o Pérez não ganhe corridas e siga na Red Bull, porque até aqui o desempenho dele tem sido bem aceitável, né? Então são 4 corridas e 3 onde ele terminou no segundo lugar, tá em segundo também no campeonato. Já tinha sido segundo no ano passado, claro, menos brilhante talvez, né? Apesar, o início do ano passado ele foi forte, né? Mas depois ali do GP de Miami as coisas acabam se complicando bastante, então ele acaba sendo muito mais regular. Mas eu vejo esse cenário sim. Eu acho que a única chance desse cenário, inclusive um cenário Verstappen campeão e o Pérez não ganhando nenhuma corrida não se renovando, seria em caso da Red Bull perder o Mundial de Construtores para a Ferrari. Mas essa é uma possibilidade que eu acho ela muito difícil, porque se o Pérez seguir nesse nível, apesar, claro, a gente sempre imagina que o Pérez vai oscilar, mas se ele seguir nesse nível, eu acho muito provável, muito improvável, né, que a Red Bull perca, e também porque isso exigiria tanto do Sainz quanto do Leclerc um desempenho muito parecido com o de campeão mundial, né, coisa que, sei lá, pelo menos no momento eles não estão próximos de arriscar, né, eu imagino, tipo assim, o Sainz até tem andado muito bem nesse início de temporada, o Leclerc um pouco abaixo, né? Não tão faz uma má temporada o Leclerc, mas acho que precisaria demais caso a Ferrari quisesse sonhar com essa chance de ser campeão de construtores. Então, por isso que eu ainda vejo sim um cenário onde o Pérez renova. Eu também acho que é uma situação muito difícil. Acho que é um cenário muito adverso para a Ferrari para tentar buscar esse título. No ano passado, inclusive, a gente lembra que o Verstappen, só os pontos do Verstappen já seriam suficientes para a Red Bull ser campeão do Mundial de Construtores, o que parece um absurdo, e realmente é, né? Mas, enfim, o Pérez não fez tanta diferença assim nessa briga. Então, para 2024, a expectativa é de que ele faça, né? De que seja realmente essa a função dele, de garantir esse título de uma maneira até mais tranquila do que do ano passado, porque não dá para dizer que não foi um título conquistado de forma absolutamente suave, absolutamente tranquila, mas é um piloto que está ali para somar pontos, para conseguir resultados. Foi o 31º 1-2, a 31ª dobradinha de Pérez e Verstappen na Red Bull, e foi a primeira vez que os dois dividiram ali a primeira fila desde o GP do Bahrein do ano passado. Então,
dá para ter uma noção, isso na classificação, no grid de largada, mas dá para ter uma noção dos problemas que o Pérez vem sofrendo nas classificações, mesmo com o melhor carro do grid. É um piloto que já falou algumas vezes que não se adaptou totalmente com o RB19 do ano passado, sofreu com o equilíbrio do carro, também reclamou algumas vezes do RB20 desse ano, mas me parece muito mais confiante, me parece mais tranquilo. E assim como eu disse também no ano passado, depois do GP de Miami, eu acho que o Pérez é um piloto que, não que ele seja movido, mas é um piloto que também se leva, as emoções possuem um efeito muito forte nele. Então, quando a maré está muito ruim, quando a coisa está muito complicada, principalmente depois daquele GP de Miami, a tendência é que as coisas aconteçam de maneira pior. Quando elas estão em uma crescente, como agora, por exemplo, ou como no final da temporada de 2021, que na primeira temporada dele na Red Bull, em que ele consegue ajudar o Verstappen em algumas oportunidades, na Turquia, em Abu Dhabi, é um piloto que consegue, né, se colocar de uma maneira melhor quando a confiança está mais em alta. Gabo, olhando para o cenário da Fórmula 1 para os próximos anos, a gente tem 2 vagas fechadas na Ferrari para o ano que vem, Leclerc e Hamilton, mas a gente tem uma vaga em aberto na Mercedes, porque a gente não sabe quem vai ser ainda o companheiro do Hamilton. A gente tem vários pilotos entrando não, já fazendo o seu último ano de contrato em 2024. Muito se fala sobre a expectativa de uma possível mudança do Alonso, e uma possível saída da Aston Martin. A gente tem o próprio Pérez, que não tem uma vaga garantida na Red Bull. Então, eu queria saber de você, né, para a gente até fazer um bate-bola aqui, fazer um pensamento hipotético de quais seriam os possíveis caminhos para o Pérez na Fórmula 1, que não sejam, obviamente, a renovação com a Red Bull para 2020. Eu acho que o Pérez ainda tem espaço sim na Fórmula 1, especialmente porque a gente vive um momento diferente da categoria. Né? Alguns anos atrás a gente viu um momento de rejuvenescer o grid, que criou-se uma tendência muito forte, né, de rejuvenescer, de trazer pilotos jovens e tudo mais. Esses pilotos jovens que hoje estão crescendo, hoje já estão chegando perto aí da casa dos 30 anos. Então, mas só que hoje a gente vive um momento na Fórmula 1 também onde valoriza-se muito a experiência, a bagagem que os pilotos têm. E o Pérez ele tem muita bagagem, um cara que vai terminar essa temporada perto de 300 corridas pela Fórmula 1. Então, por exemplo, a partir do momento que caras como Bottas, como Hülkenberg conseguem se manter no grid ainda, mesmo fora de grandes equipes. Claro, o Hülkenberg nunca correu numa grande equipe, mas o exemplo do Bottas, que é um cara que está numa equipe menor após muito tempo de Mercedes, mostra que há uma valorização muito grande da questão de experiência. Né? Então, hoje o momento da Fórmula 1 não é tanto de rejuvenescer o grid, então qualquer tipo de experiência é válida para você desenvolver uma equipe. Então a gente vê o que o Hülkenberg está fazendo, a gente vê como as portas, claro, assim, o nível do Alonso é muito diferente do nível desses caras, mas a gente vê como o Alonso, mesmo quando ele estava próximo dos 40 anos de idade, as portas seguiam se abrindo para ele. Então a experiência é um negócio muito válido na Fórmula 1, então por isso que eu acho que o Pérez tem sim vagas, só que claro, não em equipes grandes. Eu acho que o máximo que o Pérez poderia ousar em andar ali no topo do pelotão seria um eventual retorno dele para Aston Martin, né? Ele correu ali quando a estrutura era ainda Force India, Racing Point. Claro que muita coisa mudou ali internamente, né? Então, por exemplo, o Otmar Zeffnoyer não está mais lá, enfim, vários executivos que atuavam na equipe não estão mais lá, mas, pô, boa parte dos mecânicos, imagino que gostam, que conheçam o Pérez, que tem uma gratidão pelo Pérez por ele ter tirado o dinheiro do bolso dele para garantir salário de mecânicos lá quando teve toda a questão da falência da Force India, e também porque eu não sei até que ponto a Aston Martin vai se tornar um assento atraente para grandes pilotos nos próximos anos, né? Sem o Alonso lá, até porque é um time que ele não está caminhando necessariamente numa tendência de crescimento, assim, tá numa tendência de crescimento, mas não numa tendência de competitividade, de sonhar com a possibilidade de ser campeão, né? Como acho que até o próprio caso que a McLaren tem um pouco disso, apesar da McLaren já ter dado umas balançadas internamente aí a respeito de alguns movimentos. Então eu acho sim que o Pérez ele tem muito espaço em equipes menores, então acho que o Pérez na Haas seria uma grande adição. Para a Audi também, por que não? Para quando começar, né, a Audi, imagino que seria uma boa adição. Eu acho que ele tem coisas a agregar a várias equipes ainda. Em algum momento não vai ter mais, até ao mesmo tempo, por exemplo, que o Bottas é um cara que chegou agregando bastante ali na Alfa Romeo, o Sauber, eu já não acho que agrega tanto, mas é um cara que tem uma importância dele em termos de experiência e tudo mais, e acho que isso é valorizável. Então acho que o Pérez, mesmo fora da Red Bull, ainda vejo futuro para ele na Fórmula 1, justamente porque a experiência hoje é algo que dita muito a mentalidade das equipes e de quem que eles vão escolher para colocar para correr.
Eu concordo bastante. Acho que esse espaço ainda existe, ainda que não seja nas equipes de ponta. Acho que a gente vai ter uma movimentação bem interessante daqui para o ano que vem, né? Muito contrato se encerrando, poucas vagas garantidas. Concordo muito com o que você disse sobre a Aston Martin, ainda pelo fato de que a Aston Martin ela é uma equipe de uma vaga só, né? Porque o Lance Stroll fica ali praticamente até quando ele quiser, pelo menos essa é a indicação que a gente tem no momento, e não é um piloto que vai realmente colocar a equipe numa posição de ser competitiva, de brigar lá na frente por títulos, seja de construtores, seja de pilotos. Acho que não é um nome para isso, e a gente vê a diferença, a disparidade de rendimento do Alonso para ele a cada corrida é uma coisa inacreditável. Então, para uma equipe que quer se dizer uma equipe de ponta, que quer brigar lá na frente na Fórmula 1, acho muito difícil ter o Lance Stroll como titular, porque é, ao contrário do Pérez, é um piloto que eu não vejo tanto uso assim realmente no grid da Fórmula 1 atual. Mas o Pérez é o cara que sempre foi conhecido pela regularidade, né? Um cara confiável, não foi no ano passado, mas é um cara que, na minha opinião, tem vaga e bastante no grid da Fórmula 1, porque tem o pessoal na Fórmula 1 atualmente que já está fazendo uma horinha extra. Você citou o Bottas, eu concordo totalmente, mas na minha visão, não é o único. Para a gente passar aqui para o próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho da Ferrari também, porque o Sainz disse que vê possibilidades da Ferrari alcançar a Red Bull em 2024, uma declaração que parece muito mais de dar confiança, de injetar confiança à equipe, chama atenção por ser um piloto que já tem os dias contados na Ferrari. A gente já sabe que o Sainz vai deixar a equipe ao fim de 2024 para a chegada do Hamilton, mas ele dá essa injeção de ânimo na equipe, diz que precisa de mais uma ou duas atualizações ali para conseguir se equiparar ao nível da Red Bull, já que a Ferrari ultimamente tem mostrado que é indiscutivelmente a segunda força do campeonato. No ano passado, a gente teve a Mercedes como vice-campeã de construtores, um resultado curioso, na minha opinião, Gabi, porque, na minha visão, a Mercedes não foi segunda força da Fórmula 1 em nenhum momento de 2023. A Aston Martin foi, a Ferrari foi, a McLaren foi, a Mercedes não vi como segunda força em nenhum momento. Foi muito na base da regularidade e de uma grande temporada que o Hamilton acabou fazendo. Então, a Ferrari se consolida nessa posição, deu um salto à frente num GP do Japão marcado por uma degradação forte dos pneus. Mostrou que se recuperou bastante nessa área, que foi uma grande fraqueza no ano passado, e o Sainz acha que é possível encarar a Red Bull ainda nesse ano. Queria saber o que você acha disso. Eu acho que, quanto ao ano passado, eu acho que honestamente a Mercedes ela só foi vice-campeã porque o Leclerc não participou do GP do Brasil, né? Porque ele bate na volta de apresentação, tem aquela quebra, e também porque o Sainz tem um problema no Qatar e, se eu não me engano, ele não larga. Então, com certeza, se algum dos pilotos tivesse largado essas corridas, a Ferrari seria vice-campeã. Eu acho uma declaração muito interessante, né? Até porque algo muito curioso assim de acompanhar dinastias em Fórmula 1, né? E, enfim, eu estou vivendo numa era onde dinastias são muito maiores, né, do que há 40, 30 anos atrás. Mas é um ponto interessante porque normalmente quando há essas dinastias existe um tom de pessimismo muito forte dos concorrentes, né? Então, enfim, na época que a Mercedes, por exemplo, era a melhor equipe, você via a Red Bull publicamente quebrando o pau com a Renault a respeito de questão de motores, a Ferrari também sempre num processo de, não, estamos evoluindo, uma reconstrução. Todo mundo, a partir do momento que você tem uma equipe em evidência, como do jeito que a Red Bull está agora, todo mundo automaticamente fala que tem reconstrução. E a Ferrari aparentemente não é assim. Claro que eu acho que a Ferrari não tem. Assim, a Ferrari ela fala, inclusive o Leclerc ele falou após o GP do Japão, né? Tipo, quem sabe a gente tem uma surpresa para a Red Bull no fim do ano, né? Que eu acho que a Ferrari está convencida de que há a possibilidade deles ganharem o Mundial de Construtores. E realmente vai precisar de um avanço aqui e ali. Eu acho que algo que tem complicado muito a questão da Ferrari esse ano, da Ferrari para poder brigar de frente com a Red Bull, é que o RB20 é melhor que o RB19 em termos de ritmo de classificação e em termos de largada. Então a gente não vai ver, muito provavelmente a gente não vai ver situações como a gente viu do ano passado, do Verstappen largando mal e perdendo a primeira posição para o Norris em Silverstone, do Pérez, se eu não me engano, perdendo a primeira posição para o Alonso. Claro, o Alonso não estava alinhado corretamente no colchete, mas
O Alonso faz a primeira volta do GP da Arábia Saudita do ano passado à frente do Pérez. Então acho que a gente não vai mais ter situações assim. Então acho que isso que acaba sendo um problema para a Ferrari. Mas se há a confiança de que estamos a uma, duas atualizações de poder brigar com a Red Bull, acho que é um otimismo que é muito positivo para a Fórmula 1. Porque normalmente quando a gente vê esse cenário de uma equipe muito dominante, um carro muito dominante, é sempre o mesmo discurso de todo mundo. Então todo mundo está falando, não, reconstrução, a gente precisa fazer isso, 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 reconstrução, a gente não consegue somar pontos com os dois carros, não vão conseguir por pódio com os dois carros. É sempre um tom muito assim. Então, independente da Ferrari alcançar ou não, eu não sei opinar, honestamente, se a Ferrari vai alcançar, porque a gente precisa ver as atualizações do carro para ver o quanto que elas podem alcançar. Mas se a Ferrari conseguir, eu acho que tem tudo para ser positivo, pelo menos de fazer a Red Bull suar um pouco mais pelas vitórias. Eu acho que a Ferrari tem capacidade sim, eu acho que parece estar num caminho bom para isso, mas primeiro precisa melhorar a questão da classificação, porque até o Leclerc, por exemplo, que historicamente é um piloto muito forte de sábado, está sofrendo um pouco, né? Então, a partir do momento que eu acho que eles conseguirem resolver isso, quem sabe se aproveitarem de situações de punições, né? A gente sabe que a Fórmula 1 de hoje é impossível você fazer sequências de 10 pole positions, porque uma hora você vai ter que trocar o motor, você vai receber punição e etc. Vamos ver como que a Ferrari vai capitalizar nisso especificamente. Mas é bom falar que eu acho que a Ferrari, né, a SF24, é o único carro da Fórmula 1 atual, que é, além do RB20, que é claramente melhor que o RB19. Então, acho que esse é um ponto de partida que eu acho interessante para a Ferrari hoje, de se apegar também e tentar melhorar. Já dá para esperar até aquela mudançazinha de motor da Red Bull tradicional em Spa, né? Que é uma pista que o Verstappen está acostumado a dominar e que a Red Bull tem aproveitado nos últimos anos para fazer essas trocas e não perder rendimento. Não perder rendimento não, né? Conseguir se recuperar nas corridas. Gabo, ainda nesse assunto de atualizações e de aproximação entre equipes, algo que surgiu, não vou dizer que surgiu nos últimos dias, mas que tem sido muito comentado nessa temporada da Fórmula 1 é justamente sobre essa questão do marasmo, essa questão das equipes estarem muito confortáveis em dizer que não dá para alcançar a Red Bull, em dizer que não dá para melhorar o suficiente na temporada, para almejar objetivos diferentes, como a McLaren fez no ano passado, por exemplo, saiu de um péssimo início de temporada para brigar por pódio a partir do GP da Áustria, ali do meio para frente da temporada, como a Aston Martin fez de 2022 para 2023, saindo de uma posição lá na F1B e se tornando realmente uma contender por pódios, indo aos pódios constantemente com o Alonso no início da temporada, mas muito se fala sobre essa dificuldade de alcançar esse gap de vantagem que não só a Red Bull tem, mas equipes à frente têm em relação às anteriores. A gente vê a Mercedes, por exemplo, lutando contra as próprias forças, porque não consegue identificar os problemas do carro, não sabe nem de onde partir. E o Toto Wolff dando entrevistas, dizendo que o campeonato já está ganho, que a briga é para ser o melhor do resto, enfim. Eu queria saber a sua opinião, né? A gente pode bater nessa tecla rapidinho, mas em relação, a gente sabe que, por exemplo, a introdução do teto de gastos na Fórmula 1 ela é vital para manter o esporte de uma maneira mais sustentável, impedir gastanças milionárias, impedir que a disparidade entre equipes com orçamentos maiores e orçamentos menores seja absurda, algo que a gente viu já em muitos e muitos anos da categoria antigamente, mas por outro lado ele também tem o efeito de limitar o desenvolvimento que uma equipe tem ao longo de uma temporada. Então, se um time sai muito na frente no início de um regulamento, acaba sendo muito difícil que os outros o alcancem, porque ele vai melhorando seus pontos fortes ano a ano, enquanto os outros ainda tentam tatear ali para entender qual a direção seguir. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. O teto de gastos, obviamente, é algo necessário para a Fórmula 1 hoje em dia. Acho que é difícil a gente encontrar alguém que enxergue de maneira diferente, observando esses pontos de sustentabilidade do esporte, mas acho que também tem o lado muito negativo, né, que é dificultar muito o desenvolvimento das equipes ao longo do ano. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que, na verdade, a pior questão do teto de gastos é que ela é introduzida de uma maneira que passa uma sensação de igualdade. Só que quando você passa essa sensação de... é uma sensação de igualdade e não uma situação de equalizar
a Fórmula 1, como o que deveria ser. Porque a partir do momento que você delimita um número X ali, 140 milhões de dólares, para as 10 equipes gastarem, você não está levando em consideração que muitas equipes elas estão herdando coisas dos momentos onde não tinha essa gastança, onde tinha essa gastança desenfreada. Então, por isso que tipo, os 140 milhões que a Williams tem para gastar durante a temporada acabam sendo diferentes dos 140 milhões que a Red Bull tem a gastar. Porque a Red Bull ela tem uma estrutura muito mais consolidada há muito tempo, e a Red Bull, no momento, ela está herdando coisas de todo o tempo, todo o período que ela gastou muito dinheiro. A Mercedes, por mais que hoje a Mercedes tenha caído bastante e tudo mais, mas a Mercedes ela não está competindo com a Williams, porque a Mercedes ela tem uma estrutura, ela herda um pouco, né, a estrutura que ela gastou, né, dos anos anteriores, mesma coisa com a Ferrari e tudo mais. Então ele é uma falsa sensação de igualdade, na real, porque no fim, a Williams, por exemplo, que a gente está tirando de exemplo que hoje é a pior equipe da Fórmula 1, mas é uma equipe que ela não tem tanto a herdar, porque, por muito tempo a Williams não teve túnel de vento, a estrutura da Williams sempre foi muito defasada, o centro de tecnologia aerodinâmica da Williams sempre foi disparado pior. A gente tem, por exemplo, a McLaren, por exemplo, uma equipe que até pouco tempo atrás estava usando o túnel de vento da Toyota. Toyota que saiu da Fórmula 1 há quase 15 anos, basicamente. Então eles estavam utilizando a mesma estrutura, uma estrutura defasada de 15 anos atrás. Então, a partir do momento que você introduz isso, você, claro, eu acho que é importante, porque eu acho que o esporte precisa ser sustentável financeiramente, eu não digo só sustentabilidade em termos ecológicos, mas sustentabilidade porque não tinha como a gente manter um esporte em que a Mercedes, a Red Bull estavam gastando 400, 500 milhões de dólares por ano. Isso com certeza estava extrapolando e, tipo assim, matando qualquer possibilidade dessas equipes menores até sonharem. Mas a questão é que o teto de gastos ele passa uma falsa sensação de igualdade porque no fim essas equipes não são iguais, elas não estão herdando coisas iguais ao tempo anterior. Eu não sei se em algum momento isso vai se equalizar, se em algum momento vai se perder essa questão de herdar essa tecnologia dos anos anteriores, mas eu acho que o que deveria ter é um teto proporcional, né, em termos de como se fosse um draft, por exemplo, como a gente fala nos esportes americanos, né, que no draft da NFL, por exemplo, o time que vai ficar com a primeira escolha é sempre o time da pior campanha na temporada anterior. Então, se fizesse um teto, por exemplo, que ele fosse que ele basicamente estender, por exemplo, o teto, por exemplo, da Williams poderia ser 180 milhões, e aí o teto da Red Bull poderia ser 120, né? E aí vai fazendo algo proporcional a respeito do que também eu não sei se isso funcionaria porque teria a questão provavelmente de lidar com equipes abandonando por corridas propositalmente para sempre ficar em último e tudo mais e ter mais dinheiro para gastar no ano seguinte. Mas eu acho que deveria ter algum mecanismo que pudesse que o teto fosse proporcional ao resultado das equipes. Então acho que isso seria uma ideia que eu daria, porque hoje ele passa uma falsa sensação, porque as equipes elas não são iguais, elas herdam coisas muito diferentes dos anos anteriores. E eu honestamente não sei se em algum momento isso vai se equalizar a respeito do conhecimento, da capacidade de cada time. Perfeito, perfeito. Concordo 100%. Acho que esse escalonamento deveria ser obrigatório e controlado, de uma maneira que, obviamente, times não abandonassem, não terminassem em último de propósito para ficar lá atrás, porque seria a melhor maneira de dar o incremento, né? De dar uma possibilidade de que esse gap entre as equipes fosse diminuído ano após ano. E para a gente finalizar a nossa edição de hoje do Paddock Sprint, nesse fim de semana tem EP de Misano da Fórmula E, transmissão ao vivo no Grande Prêmio mais uma vez, como sempre. A gente vai ter duas corridas nesse fim de semana, então é a rodada dupla, é a estreia da Fórmula E, né, não na Itália, né, porque a Fórmula E já correu em Roma, enfim, já correu em outros, corre em centros da Europa a partir de agora, nessa segunda metade da temporada, mas é a estreia da Fórmula E no circuito permanente na Itália. Primeira corrida em Misano, já soltou o layout para a corrida. E a expectativa, Gabo, é para mais uma corrida no estilo, olha, eu não vou nem dizer de São Paulo, mas sim de Portland, uma maluquice completa, uma pista larga, um autódromo de verdade, não é uma pista de rua estreita, então para quem gosta de ver Fórmula E correr em autódromo, vai ter mais uma vez. Espero uma corrida com muita gestão de energia, muitas trocas de liderança. Liderar o EP de Misano não vai ser um bom negócio para ninguém, porque vai gastar muito mais energia do que aqueles que estão ali quietinhos, aproveitando o vácuo para dar o bote no final. E ainda mais
a gente tem 2 corridas do fim de semana. Então, muita coisa muda normalmente da primeira para a segunda, porque as equipes aprendem, tiram muitas lições da primeira corrida do fim de semana e as aplicam na segunda. A gente viu isso acontecer várias vezes no ano passado. Além disso, nesse fim de semana, tem 3 brasileiros na pista da Fórmula E, não apenas Lucas de Grassi e Sérgio Sete Câmara, os titulares de Abit Cupra e ERT no campeonato, mas também Caio Collet, que vai testar pela Nissan no treino livre 0 de novatos, que também vai ter transmissão do Grande Prêmio, então o pessoal vai ter a oportunidade de acompanhar vários novatos, 11, mas especificamente na pista. Tem piloto da Fórmula 2, Annie Maloney vai participar, o Tim Traminitz vai participar também pela Abit Cupra. Então, numa semana movimentada da Fórmula E, em que a gente teve a notícia do teste do Nico Miller pela Porsche, que deu uma balançada no futuro do Antônio Félix da Costa, inclusive, uma relação que parece sem volta para 2025, para ser sincero. Quero saber qual a sua expectativa para esse próximo fim de semana, Gabo? Uma expectativa interessante, né? Até por ser uma pista nova, então, justamente quando é uma pista nova, ela sempre traz elementos curiosos, né? Sempre nunca vai. A ordem de força ela acaba ficando mais bagunçada, né? Eu até lembro quando a gente fez o sprint pré-EP de Tóquio, eu falei que eu acho que ia ter um vencedor diferentão e acabou tendo, que foi o Maximilian Ginter pelo Maserati. Mas eu acho que não vai ter necessariamente um vencedor diferentão, porque justamente as características da pista, né? Uma pista larga, uma pista permanente, uma pista de longas retas, então é uma corrida onde a potência vai ser muito importante, mas ao mesmo tempo o gerenciamento de energia vai ser um fator que os pilotos vão ter que redobrar a atenção nas 2 corridas. Então é esse cenário aí mesmo, né? Uma mistura meio que de Portland com São Paulo, né? Uma corrida que é no circuito permanente, mas ao mesmo tempo pode ter aquele aspecto de pack race, e onde eu imagino que as grandes forças do grid atualmente aí, que são Jaguar e Porsche, vão abrir vantagem em cima das outras, né? Imagino que a Andretti, né, especialmente com o Jake Dennis, se encaixe no meio dessa briga, mas é isso que eu estou esperando. Porém, eu acho que qualquer coisa é aceitável, não duvidaria de, mais uma vez, uma Penske surgir com uma vitória, uma Maserati vencer de novo. Eu acho que justamente por a gente ter esse fator de pista nova, com o fator de ser uma altíssima possibilidade de pack race, são cenários muito abertos para todo esse fim de semana, então eu estou bastante curioso para ver o que vai acontecer nas 2 corridas. É isso, 5 corridas feitas pela Fórmula E em 2024, 5 vencedores de 5 equipes diferentes. Acho que para o EP de Misano a gente pode ter um 6º vencedor. Está se tornando cada vez mais difícil mesmo ter uma variação, mas a gente tem a Nissan batendo na porta aí, batendo na trave em algumas oportunidades já. O Oliver Rowland quase venceu em Tóquio, acabou perdendo a vitória no finalzinho para o Maximilian Ginter. Vai ser mais uma corrida muito emocionante, uma corrida imprevisível. É isso que a Fórmula E traz de melhor para a gente. É impossível saber quem vai ganhar antes do fim de semana começar, e uma briga completamente embolada no topo da tabela. Vai ser a 6ª e a 7ª etapas da temporada 2023-2024. Você acompanha todas as atividades de pista ao vivo e com imagens no Grande Prêmio, assim como todo o restante do campeonato. Vou agradecer ao Gabo pela presença, a Carol pela produção e a todos que estiveram acompanhando o nosso Paddock Sprint mais uma vez. A gente está de volta na semana que vem. Valeu!